Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora começar um tópico muito importante na nossa disciplina de matemática, que é a geometria espacial. Na semana passada vocês fizeram um resumo geral de todos os tópicos que envolvem a geometria espacial: poliedros, sólidos, os sólidos especiais, diagonais, cálculos de áreas, área lateral, área total, área da base, volume. Então agora nós vamos explanar de forma um pouco mais detalhada todos os sólidos que compõem a geometria espacial. Bom, de primeiro momento nós vamos dar uma leve estudada em poliedros e vamos estudar especificamente alguns sólidos especiais, que são o cubo e o paralelepípedo. Bom, falando de poliedros, vamos à seguinte definição. Poliedros são sólidos limitados por superfícies planas poligonais. Essas superfícies planas nós estudamos na geometria plana. Então nós vamos agora pegar várias daquelas figuras planas e vamos montar sólidos em 3 dimensões, ok? Alguns sólidos que nós vamos estudar aqui são sólidos especiais, que vocês vão ver no decorrer dessa videoaula e das próximas. Seguindo, eu tenho aí alguns exemplos de poliedros. Então, no primeiro, você vê alguns triângulos junto com um quadrado. No segundo, você vê alguns retângulos junto com 2 quadrados. No terceiro, tem retângulo, tem trapézio, tem triângulo. E no quarto, nós temos retângulo, quadrado, uma outra figura poligonal diferente. Então, esses são exemplos de sólidos geométricos. Nós pegamos várias figuras geométricas planas e nós juntamos elas até formar um sólido. Na sequência, vamos destacar agora os elementos de um poliedro que você já estudou naquele resumo que você fez. Nós podemos destacar as faces, que são os polígonos que limitam os poliedros. Nós podemos destacar as arestas, que são os lados de cada face do polígono. E os vértices, que são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. É claro que eu vou apresentar um sólido aqui e destacar esses 3 elementos. Então, nós temos aí um poliedro, um sólido, formado aí por vários retângulos, e nós temos a face, seriam cada um dos polígonos que juntos formam o sólido. As arestas são cada segmentos de reta de cada um dos polígonos que limitam a figura geométrica plana. Então, todas essas linhas, esses segmentos de reta, são as arestas do meu polígono, que eu junto para formar o sólido, ou também a aresta do poliedro. E o vértice são essas quinas, que são os encontros das arestas, ok? As interseções. Então, faces são todas as figuras geométricas planas que envolvem o sólido. As arestas são todos os lados dessas figuras geométricas planas. E os vértices são todas essas quinas, que são as interseções de 3 ou mais arestas. Quanto à classificação dos poliedros, nós vamos dar nomes a eles de acordo com a quantidade de faces que eles têm. Bom, se nós percebemos, um poliedro ele tem nome de tetraedro se ele tem 4 faces. Pentaedro se tem 5 faces. Hexaedro se tem 6. Heptaedro se tem 7. Octaedro se tem 8. Eneaedro se tem 9. Decaedro se tem 10. E assim sucessivamente. O nome de um poliedro, de um sólido geométrico, é de acordo com a quantidade de faces que ele tem. Ok? Agora aqui, pessoal, nós vamos dar 3 definições. A primeira delas é a seguinte. Um poliedro, ele é convexo se você pegar um segmento de reta que une 2 pontos desse poliedro, certo? E o segmento de reta fica totalmente contido dentro do poliedro. Agora, se eu pegar um segmento de reta que liga 2 pontos do poliedro e parte desse segmento de reta fica de fora dele, nós vamos dizer que ele é não convexo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de convexidade e não convexidade nos poliedros. A próxima definição vai ser a relação de Euler. Euler definiu uma relação que envolve o número de faces, arestas e vértices. Essa relação é a seguinte: o número de vértices mais o número de faces
sempre será igual ao número de arestas mais 2. Em qualquer poliedro isso vale. E além disso, uma definição também muito importante, um poliedro convexo é regular quando as faces são polígonos regulares, congruentes entre si, e cada vértice do poliedro é a interseção do mesmo número de arestas. Nos próximos slides, eu vou lembrar o que é um... Agora, como exemplo, eu retomei os poliedros que eu dei no início da videoaula. Bom, o primeiro poliedro, que é esse, se você observar, nós temos 5 faces. São 4 triângulos que envolvem a lateral e um quadrado que está aqui na parte de baixo. Então, o poliedro que tem 5 faces recebe o nome de pentaedro. Então, número de vértices, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Número de faces, como eu já falei, também tem 5. E o número de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É fácil de verificar que a relação de Euler ela se verifica. O número de vértices mais o número de faces, que é 10, é igual ao número de arestas, que é 8 mais 2. Então, 10 é igual a 10. O segundo, se você observar, ele tem 6 faces. Então, ele é um hexaedro. Então, número de vértices, nós temos 4 aqui em cima, com mais 4 aqui embaixo, 8. Número de faces, 6, por ser um hexaedro. Número de arestas, nós temos 4 aqui em cima, mais 4 na lateral e mais 4 aqui embaixo, total 12. Então, o número de faces mais o número de vértices mais o número de faces, que é 14, é igual ao número de arestas, que é 12 mais 2. Verifica a relação de Euler. Esse sólido agora, esse poliedro, ele tem 9 faces. Conte para você ver. Então, o nome dele será eneaedro. Bom, número de vértices, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 na parte de cima, 7, 8, 9, 10 vértices. Número de faces, 9. Número de arestas, eu vou deixar para você confirmar, são 17. Então, o número de vértices mais o número de faces, que é 19, é igual ao número de arestas, 17 mais 2. E o último é um heptaedro, se você observar, tem 7 faces. Número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em cima, 7, 8, 9, 10 completando aqui embaixo. Número de faces, 7. E o número de arestas, vou deixar para você contar e confirmar, 15. Então, número de vértices mais número de faces, 17, é igual ao número de arestas, 15 mais 2. Bom, se você observar, olha, os 3 primeiros poliedros, eles são convexos. Quaisquer segmentos de reta de quaisquer 2 pontos dentro do poliedro, ou nas faces ou nos vértices do poliedro, sempre vão ficar contidos dentro dele. Agora, o último, ele não é convexo, pois se eu pegar um segmento de reta que sai desse ponto até esse ponto aqui dentro do poliedro, parte do segmento fica fora. Então, esse heptaedro é um exemplo de um poliedro não convexo. Então, é fácil de identificar um poliedro convexo e um poliedro que não é convexo. Ok? Agora, nós vamos estudar alguns poliedros especiais. E o primeiro deles vai ser o cubo. Cubo, também é chamado de hexaedro regular, é um poliedro formado por 6 faces quadradas. Bom, o cubo é um exemplo de um poliedro regular. Poliedro regular é aquele que tem todas as faces congruentes entre si e o número de vértices é o encontro do mesmo número de faces. Então, esse vértice aqui encontram 3 faces, esse vértice se encontram 3 faces e assim sucessivamente. Então, basta você lembrar que poliedro regular é aquele que tem todas as faces congruentes entre si. No caso do cubo, ele tem 6 faces, é um hexaedro, então é um hexaedro regular, certo? Bom, eu vou mostrar aqui também a planificação do cubo. O cubo é uma caixa formada por 6 quadrados. Quando você abre essa caixa e coloca toda ela em cima de uma mesa, ela fica com esse aspecto, que dá para ver todos os 6 quadrados que compõem o hexaedro regular, ou, sucintamente, o cubo. Agora, relações que você já conhece do cubo. A diagonal do cubo é A vezes raiz de 2. Como você já pesquisou, o A é exatamente a aresta do cubo.
Como o cubo tem todos os lados iguais, então todas essas arestas é igual a A, tudo bem? Tudo isso aqui, ó, A, tudo de medida A. Bom, as relações que você já estudou são a diagonal da face do cubo, que eu chamo de D minúsculo, é a raiz de 2, porque você já provou isso pelo teorema de Pitágoras. A diagonal do cubo é a aresta vezes raiz de 3, a gente simboliza por D maiúsculo. Você também provou isso pelo teorema de Pitágoras. A área total do cubo é 6A ao quadrado. Como você já sabe que a área de um quadrado é a aresta elevada ao quadrado, o cubo são 6 quadrados, então a área total, 6A quadrado. O volume, que você também já mostrou pelo princípio de Cavalieri na pesquisa que você fez, é a aresta elevado ao cubo. Então essas são as 4 relações que nós vamos estudar para quaisquer exemplos de cubo que aparecer. Diagonal da face, A raiz de 2. Diagonal do cubo, A raiz de 3. Área total do cubo, 6 aresta ao quadrado. E o volume do cubo, a aresta elevado ao cubo. Ok? Então vamos a alguns exemplos aí para a gente ilustrar as relações do cubo. Um cubo tem área total medindo 54 centímetros quadrados. Determine o valor das suas diagonais e do seu volume. É claro que para determinar todas as relações do cubo, eu preciso da medida da aresta. Bom, como a área do cubo é 54 centímetros quadrados, eu vou aproveitar a relação da área total do cubo, que é 6A quadrado, para encontrar o valor da aresta. Então, eu vou substituir. No lugar de A, que corresponde à área total do cubo, eu vou substituir por 54. Agora, eu vou isolar o A. Vou passar o 6 dividindo, fico com A quadrado igual a 9. Vou transformar esse elevado ao quadrado em raiz quadrada e concluo que a aresta desse cubo mede 3 centímetros. Se eu tenho aresta, eu posso encontrar a diagonal da face, que é a raiz de 2, e a diagonal do cubo, que é a raiz de 3. Então, nessas duas relações, substituindo o A por 3, eu concluo que a diagonal da face é 3 raiz de 2 centímetros e a diagonal do cubo é 3 raiz de 3 centímetros. Além disso, como o volume do cubo é dado pela relação aresta elevada ao cubo, a aresta mede 3, substituindo, segue que o volume fica 27 centímetros cúbicos. Ok? Como o volume é uma medida de capacidade, mexe com 3 dimensões, então sempre vai ser unidade de medida elevado ao cubo. Ok? Então as diagonais faltou aqui, ó, 3 raiz de 2 centímetros e 3 raiz de 3 centímetros. Porque diagonal é apenas segmento de reta. Ok? Complete aí, por favor. Então esse foi o primeiro exemplo do hexaedro regular, ou do cubo. Vamos ao outro exemplo. Considere uma cruz formada por 6 cubos idênticos e justapostos, como na figura abaixo. Sabendo que a área da superfície da cruz, a área da parte exterior da cruz, é 416 centímetros quadrados, quanto vale o volume de cada um dos cubos? Bom, a cruz é essa aí, formada por 6 cubos idênticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Ok? Bom, eu quero o volume de cada um dos cubos. Como os volumes são, aliás, como os cubos são idênticos, então o volume de todos eles são iguais. Se o volume de todos eles são iguais, é porque a aresta de todos eles tem a mesma medida. Bom, mas o que nós precisamos raciocinar é o seguinte. A informação que o exercício deu foi, sabendo que a área da superfície da cruz, ou seja, a área da parte exterior da cruz, é 416 centímetros quadrados, quanto que vale o volume de cada cubo? Bom, a área exterior da cruz, você vai perceber que não vai pegar a área total de cada um dos cubos. Porque como os cubos estão justapostos, um em cima do outro, um do lado do outro, existem faces aqui, ó, que estão uma se encontrando com a outra, que ela não está na parte externa da cruz. Certo? A parte externa da cruz é o que nós conseguimos visualizar ela de frente, de costas, do lado do outro, de cima para baixo. Agora, o que está dentro da cruz não pertence à parte externa. Bom, então agora nós temos que raciocinar quantos quadradinhos estão na parte externa da cruz. Tanto na parte da frente, quanto lá na parte de trás, nessa lateral, nessa outra, em cima e embaixo. Bom, eu vou deixar para você raciocinar,
porque isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem, ok? E nós vamos observar o seguinte, vamos raciocinar bem no próximo slide. Observe primeiramente que, pelo fato dos cubos estarem uns sobre os outros e uns ao lado dos outros, algumas faces de cada cubo se encontram e suas áreas não fazem parte da área externa da cruz. Então, observe primeiramente que, pelo fato dos cubos estarem uns sobre os outros e uns ao lado de outros, algumas faces de cada cubo se encontram e essas áreas dessas faces que se encontram lá internamente dentro da cruz não fazem parte da área externa da cruz, ok? Além disso, você vai observar que existem 26 faces que fazem parte da área externa da cruz. Conte, tanto na parte da frente, na parte de trás, nas laterais e em cima e embaixo. São 26 faces, ok? 26 quadrados. Então, é fácil observar que a área externa da cruz, por informação, são 416 centímetros quadrados. Como a área externa tem 26 faces, 26 quadrados, então 26A quadrado é igual a 416. Ok? Se eu passar o 26 dividindo, eu chego que o A quadrado é igual a 16. E além disso, que o A, a aresta do cubo, mede 4 centímetros. Bom, se eu tenho aresta, eu tenho volume do cubo. Os cubos são todos iguais, então todos têm as arestas de mesma medida e todos vão ter a mesma medida de volume. Como o volume é A elevado ao cubo, substituindo o A por 4, segue que o volume de cada um dos cubos é 64 centímetros cúbicos. Ok? Então você viu que é bem simples trabalhar com as relações do cubo. Agora vamos passar um poliedro também especial, que nós vamos definir, que é o paralelepípedo. Um paralelepípedo é um sólido formado por 3 pares de retângulos congruentes entre si. E além disso, um paralelepípedo pode ser reto ou oblíquo. Tá aí. Nós temos aqui um paralelepípedo reto e um paralelepípedo oblíquo. Ele é um pouco torto, ok? Bom, se você perceber, o paralelepípedo reto, eu tenho um retângulo na base superior e um retângulo na base inferior que são iguais. É o primeiro par de retângulos congruentes. Além disso, esse retângulo frontal ele é igual ao retângulo que está lá na parte de trás do paralelepípedo. É o segundo par de retângulo congruente entre si. E além disso, esse retângulo que está à esquerda, ele é congruente ao retângulo que está à direita. É o terceiro par de retângulo congruente entre si. O mesmo serve para o paralelepípedo oblíquo, ok? O retângulo que está na parte de cima e de baixo são congruentes entre si. O que está na parte da frente e o que está na parte de trás também são congruentes entre si. E os que estão na lateral também são congruentes entre si. Eu coloquei aqui nos dois paralelepípedos, tanto no reto quanto no oblíquo, as dimensões dele. As dimensões são essas, A, B e C, certo? Aqui é o que nós vamos denominar de comprimento, que é a medida A. O B seria a largura e o C seria a altura, no paralelepípedo reto. No paralelepípedo oblíquo, muda um pouco a história. Eu tenho o A como sendo o comprimento, o B como sendo a largura, mas o C não vai passar a ser a altura mais. A altura é um outro segmento de reta, que é a distância entre os retângulos que estão na base inferior e na base superior. Claramente a gente vê que o C não é a altura do paralelepípedo oblíquo. Então, se aparecer algum exemplo de paralelepípedo oblíquo ou qualquer outro sólido oblíquo, preste atenção quando você for trabalhar com a altura desse sólido. Tudo bem? Então vamos dar as justificativas formais, onde o Azinho é o que nós vamos denominar de comprimento, o Bzinho largura, o Czinho a altura. No paralelepípedo reto, o C é a altura dele. Agora, no oblíquo, a altura é o que nós chamamos aqui de H. Tudo bem? Bom, como você já sabe, e você já estudou na sua pesquisa, o paralelepípedo, além das dimensões comprimento, largura e altura, tem a diagonal, que você também já mostrou isso pelo Teorema de Pitágoras.
A planificação do paralelepípedo, quando você abre ele e coloca ele em cima de uma mesa, você vê claramente os pares de retângulos congruentes entre si. Nós temos esse retângulo congruente a esse retângulo congruente a esse e esse retângulo congruente a esse. Os três pares de retângulos congruentes entre si com as suas respectivas dimensões. Ok? Bom, então vamos agora às relações que nós vamos usar nos exemplos de paralelepípedo. A diagonal é raiz de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. A área é 2 vezes a vezes b mais a vezes c mais b vezes c. E o volume é apenas a multiplicação comprimento vezes largura vezes altura. Três relações bem simples para a gente trabalhar um paralelepípedo. Vamos então aos exemplos para a gente fixar bem esse conteúdo que você já estudou. Primeiro exemplo. Um paralelepípedo reto retângulo tem 6 cm de comprimento, 4 cm de largura, 3 cm de altura. Determine a sua diagonal, sua área total e o seu volume. Bom, como a diagonal é o raiz de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, quando você substituir e fizer as devidas contas, eu vou chegar que a diagonal é 61, raiz de 61 centímetros. A área total, você já conhece a relação, é 2 que multiplica a vezes b mais a vezes c mais b vezes c. Substituindo esses devidos valores, eu chego que a área total desse paralelepípedo é 108 centímetros quadrados. E como a relação do volume é a vezes b vezes c, fazendo as devidas substituições, eu chego que o volume desse paralelepípedo é 72 centímetros cúbicos. Okay? Um exemplo bem básico de aplicação de todas as relações do nosso paralelepípedo. Agora vamos dar um exemplo um pouco mais estratégico. Um reservatório de água tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 3 metros, 1 metro e 2 metros. Ok? Essas dimensões aí, ele está falando do comprimento, da largura e da altura. E não necessariamente precisam ser nessa ordem, ok? Pode ter o comprimento como sendo 3, mas o comprimento pode ser 1, o comprimento pode ser 2, e a largura pode ser 3, e assim sucessivamente, ok? Quando ele fala dimensões do paralelepípedo, essas três dimensões são largura, altura, comprimento, não necessariamente nessa ordem. Agora, quantos litros de água cabem dentro desse reservatório? Bom, então vamos lá. Nós sabemos que o litro é uma medida de capacidade. Capacidade é volume. Então, obviamente, nós vamos ter que calcular o volume do reservatório de água, ok? Então, calcular quantos litros cabem no reservatório de água é também calcular o seu volume. Todavia, teremos de fazer uma transformação de medidas, porque como o exercício me deu as dimensões em metros, eu vou ter que passar metros para litros. E, especificamente, após eu calcular o volume do reservatório de água, que vai ficar em metros cúbicos, eu vou ter que transformar metros cúbicos para litro. Nós vamos lembrar, ok? Então, num passo a passo, vamos lá. O volume do reservatório, como ele tem o formato de um paralelepípedo, e o volume do paralelepípedo se calcula como sendo comprimento vezes largura vezes altura. Fazendo as devidas substituições, eu concluo que o volume do reservatório em metros cúbicos é igual a 6. Agora vamos passar metros cúbicos para litro. Mas antes, eu vou lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Então, se o reservatório de água tem 6 metros cúbicos, obviamente ele terá 6.000 decímetros cúbicos. Eu fiz essa pequena transformação para você lembrar que 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 metro. Então, 6.000 decímetros cúbicos, ou perdão, falei errado. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Obviamente, 6 decímetros cúbicos são iguais a 6.000 litros. Então, concluímos que o reservatório de água, descrito nesse exercício, cabem 6.000 litros de água. Ok? Bom, então nós vimos aí a primeira parte de geometria espacial que nós vamos estudar. Demos uma leve pincelada em poliedros e estudamos dois sólidos especiais, que foi o cubo e o paralelepípedo. Agora é com você. Bons estudos, ok?
faça direitinho a atividade da semana. Qualquer dúvida estou à disposição pelo fórum de discussões e até a próxima videoaula.